Então vamos continuar falando sobre as parábolas de Jesus, ou como a gente deu o título, as grandes histórias de Jesus. Já caminhamos por algumas, e hoje vamos ver uma das mais conhecidas também, a parábola do semeador. Pode passar aí, por favor? A parábola do semeador. Provavelmente você já ouviu falar sobre ela, você já leu sobre ela. Talvez você tenha até criado algumas imagens. Não sei se você é assim como eu, mas quando você vai lendo a narrativa bíblica, você costuma pensar, o personagem era mais ou menos assim, a roupa era assim. Você costuma pensar. Mas o interessante dessa parábola é que alguns teólogos vão dizer que ela é a base para as outras. É como se Jesus preparasse o terreno para entender outras parábolas. Nós vamos ver no caminhar que a ideia principal de Jesus aqui é mostrar que a pregação da palavra do Evangelho, ela cai em diferentes corações. No geral, essa é a ideia. É que ao pregarmos o Evangelho, vamos nos deparar com pessoas que vão receber de maneira diferente. E Jesus prepara os discípulos para que eles estivessem prontos ao sair para pregar e lembrassem disso. Ao pregarmos, vamos lidar com reações diferentes. Podemos ver isso, por exemplo, no livro de Atos, que estamos expondo à noite, no culto. Várias reações, pessoas se convertem, outros perseguem. Realmente, o que Jesus falou acontece. E eu quero iniciar falando um pouco do contexto dessa parábola. E o contexto é bom para que nós possamos interpretá-la da maneira correta. Quando entendemos o contexto, aspectos culturais da época, um pouco do público, um pouco do sentido, entendemos melhor essa parábola. Então, o primeiro é o público da parábola. Deixa eu só falar o texto, que aí vocês abrem. Mateus 13, do 3 ao 8, nós vamos ler. Que aí vocês vão acompanhando comigo. Mateus 13. Vamos ler do 1, na verdade, até o 8, tá? Daqui a pouco a gente lê, mas deixa aberto aí a sua Bíblia. E se entendermos isso, vai ficar mais claro a leitura. Primeiro, o público dessa parábola. Tinha multidão, e nessa multidão tinha pessoas de diversas características. Tínhamos fariseus, pessoas incrédulas, uns curiosos. Quem que é esse aí que está falando alguma coisa? Tinha todo tipo de gente. Mas também tinha os discípulos. Parece que esse é o cenário que se repete por algumas vezes nas narrativas das parábolas. As multidões contendo várias pessoas e os discípulos. Mas tem um detalhe interessante nessa parábola, que o público da explicação dela é unicamente os discípulos. Jesus conta a parábola para todos, mas ao explicá-la, ele convida só os discípulos. Isso nos diz alguma coisa. Primeiro, nos mostra que Jesus não queria que os outros entendessem ela. O próprio Jesus vai fazer isso, ele vai falar. Ele queria que os discípulos entendessem essa parábola. E isso para a gente é muito bom. Somos discípulos de Cristo. Então, Jesus quer nos ensinar com ela. Uma outra característica desse contexto é que Jesus critica os discípulos. Ele traz críticas, e não leves, são críticas duras a respeito dos discípulos. Mas Jesus também fala do outro público, os que não acreditavam nele, os fariseus e outros, que eles tinham corações duros. Esse é mais ou menos o contexto dessa parábola. O público dela, a multidão, Jesus se retira e explica unicamente para os discípulos, confronta esses discípulos dizendo que provavelmente eles também eram difíceis de acreditar, mas ele explica que aquele público não entendia essa parábola porque eles tinham corações duros. E eu queria convidar você a ler o texto comigo. Deixa só assim, não passa não, volta aí. Aí, deixa assim. Que a gente vai fazer um exercício junto hoje. Então, Mateus 13, do 1 até o 8. Abra aí, olha aí para a sua Bíblia.
e acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto, não se aprofundou a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, do 1 até o 8, temos o início, onde acontece, pode passar agora, a introdução. O verso 1 e o verso 2, Lucas nos introduz a parábola, ele mostra o cenário. E agora você pode usar um pouco de imaginação, tá? Imagina o cenário. Jesus, ele está vindo lá, ele tinha acabado de expulsar o espírito imundo, ele tinha falado da mãe dele para os irmãos, para os discípulos, e agora ele está à beira-mar. Então, se você já foi em algum lugar, você já começa a imaginar como que é, né? Barcos, água. Então, imagina aí. Pensa comigo. Essa é a introdução. E diz que tinha uma multidão. O que é que Jesus faz? Ele se retira e sobe aonde? No barco. Uma maneira estratégica de ficar na frente dos outros para poder ensinar. É algo óbvio. Então, essa é a introdução. O Lucas nos deixa isso, para a gente visualizar. Tá bom? A parábola em si, ela acontece do verso 3 até o verso 8. É a contação dessa parábola. Jesus explica essa parábola. E agora, do verso 10 até o verso de número 23, vai acontecer algumas coisas que não é comum. Pode passar aí, por favor. Depois que Jesus explica essa parábola, existe um intervalo nela. Isso não é comum nas outras, não acontece nas outras. O intervalo, nós vamos ver o que de fato ele explica. Jesus vai falar porque as pessoas não entendiam essa parábola. E depois, o próprio Jesus vai explicar a parábola. Então aqui é até mais fácil fazer um trabalho de interpretação, que a gente não precisa interpretar. O próprio Jesus já explicou para a gente, então fica claro entender. Mas ela é diferente das outras, por isso que é bom entender a sua estrutura. Lucas nos introduz a contação da parábola e tem um intervalo. Depois desse intervalo, Jesus convida os discípulos e explica sobre a parábola. Então vamos caminhar um pouquinho. Primeiro passando pela introdução. A cena é essa. Passa aí. Então, não sei se você imaginou assim, ou se não estava o pôr do sol, né, talvez, sem pôr do sol, mas essa é a cena da introdução. É Jesus junto com os discípulos e uma multidão em volta dele. É isso que está acontecendo e que Lucas quer que nós prestemos atenção. Essa é a cena. A imagem não está das melhores, mas só para a gente pensar junto, tá bom? Então, um barco à beira-mar e a multidão em volta. Provavelmente tinha mais pessoas que a da foto aí, né? Que não conseguiu registrar todo mundo, né? Mas tinha mais pessoas. Pode passar? Passa aí de novo. Então, Jesus contou a parábola, a que a gente acabou de ler, a parábola do semeador, e logo em seguida da parábola, veio-se um intervalo. Pode passar. Mateus 13, do 9 ao 18. Então, eu queria que vocês lessem comigo aí agora, Mateus 13, do 9 ao 18. Vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E aí Jesus vai relatar a profecia. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvirão com os ouvidos tapados, e fecharão os olhos, para que não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e seja por mim curado. 16, bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os olhos e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhe digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Só até o 17, na verdade. Então, esse é um intervalo que acontece. Jesus relata essa situação. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Pode passar. Por que eles não entendiam? Porque Jesus é enfático em dizer assim, olha, eu não quero que eles entendam. Porque o texto nos diz isso. E ele cita até uma profecia de Isaías, falando que eles têm ouvido, que eles têm olhos, mas é como se eles escutassem e não entendessem. É como se eles vissem e não conseguissem compreender. Por que isso acontece? Lembra do que eu falei no início, o propósito dessa parábola? Qual que é? Nos mostrar que vamos lidar com públicos diferentes diante da pregação do Evangelho. Jesus está ensinando isso aos discípulos. Jesus está ensinando. Porque, convenhamos, seria muito bom se na primeira vez que pregássemos, toda a nossa família convertesse. Se na primeira vez que pregássemos, todos os nossos amigos do trabalho convertessem. Imagina, meus irmãos. Às vezes dá vontade de abrir a cabeça e... esse aqui é o Evangelho. Seria muito bom isso, mas Jesus está falando que não vai acontecer assim. Não será dessa forma. Então, uma pergunta: por que eles, ou alguns dos nossos amigos, familiares, não entendem? Por quê? O que é que vocês acham? Rapaz, ganhou nota 10. O coração endurecido. Tem mais alguma outra ideia? Como? Por causa da eleição do Senhor. Uhum. Tá bom, vamos caminhar e nós vamos entender isso. Pode passar? Pode passar. Dá outro clique aí. Mateus 13:15, Jesus vai dizer, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E ouvirão de mau grado com seus ouvidos e fecharão seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam para crer. Esse é o motivo de pessoas que pregamos e elas não convertem. Esse é o motivo do ímpio continuar na impiedade. O coração dele está endurecido. O coração dele continua de pedra. É por isso que às vezes a gente não pode, meus irmãos, por exemplo, cobrar daqueles que não temem ao Senhor, para de mentir. Às vezes ele vai fazer isso por boa conduta, mas o coração dele está endurecido. Ele não consegue ter temor ao Senhor. Ele não consegue dedicar a vida dele a entender que isso é pecado contra o Senhor, porque o coração dele está endurecido. Se eu perguntar para você, você já lidou com alguém assim? Provavelmente você vai dizer que sim. Rapaz, a pessoa é tão dura, a pessoa escuta, mas parece que ela não quer. E se você perguntar para ela, o que é melhor na vida? Ela diz, Deus é o melhor da vida. O que é que você precisa? Deus. Mas o que é que você não se compromete? Com Deus. Porque o coração das pessoas está endurecido. Lembre-se, Jesus está ensinando isso para os discípulos. E isso precisa vir para o nosso meio. Eu lembro que, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o campo missionário. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz assim na rua, conversando com algumas pessoas, eu expliquei o Evangelho, o plano da salvação, conversei com a pessoa, aí no final eu perguntei, você entendeu? Aí a pessoa entendia, eu disse, entendeu mesmo?
Aí eu perguntei, então me explica se você entendeu. Que aí eu ia tirar a prova dos 9, né? Ele explicou certinho. Eu falei, cara, então, por que você não firma um compromisso com Jesus? Ele, não, mas eu não quero. Eu lembro que eu saí irritado, e a pessoa entendeu. Sabe que Deus é o melhor para a vida dela. Sabe que precisa de ser salvo pelo Senhor, mas não quer um compromisso. Não faz sentido. Você joga, não faz sentido isso. Mas é que eu não entendia isso. Não é uma questão racional, é uma questão espiritual. É o coração endurecido. Isso não se quebra com palavras. Isso não se quebra com palavras. A própria Bíblia vai dizer que é o Espírito do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que essa parábola é do semeador. E se eu perguntar qual é a ação que o semeador faz? Semear. Mas ele pode dar o crescimento? Não, ele simplesmente joga as sementes. É isso que Jesus está em mente, ensinando para os seus discípulos. Esse povo não entende porque o coração deles está endurecido. Como? O semeador vem dado. Uma outra pergunta pode passar. Então Jesus se retira. Fala disso, olha, vocês vão entender, eles não conseguem compreender porque o coração deles está assim. Ok, Jesus, já entendemos isso. Mas por que só ensinar os discípulos? Será que se Jesus ensinasse para eles, não seria então mais fácil de compreender? Porque o que parece no texto, e não o que parece, mas o que é, Jesus está dizendo, eu falo assim, porque eles não vão conseguir entender. É Jesus querendo que eles não entendam. Por que Jesus, então, explica para os discípulos? Aí, mais 10 pontos também. E isso é interessante, por quê, irmãos? Porque uma vez que temos nosso coração endurecido, amolecido pelo Senhor, e temos acesso à palavra do Senhor, olha o que nos foi dado: a oportunidade de conhecermos os mistérios do Senhor, a oportunidade de pensarmos e vermos como é a mente do Senhor, parte dela, né? Não é de maneira completa. Porque os discípulos iriam compreender o quê? Que mentir, por exemplo, não é só uma conduta errada, mas é que isso é pecado contra o Senhor. É que viver uma vida que agrade a Deus não é simplesmente para barganhar com Ele, mas é que esse é o propósito da nossa vida. Conhecer os mistérios do Senhor, em Colossenses vai dizer que Cristo é o mistério de Deus, revelado a nós. Então, uma vez que conhecemos o próprio Cristo, e nos relacionamos com Ele, por meio da oração, da comunhão da igreja, da palavra, conhecemos mais quem é Deus. Então, em suma, o que Jesus quer fazer, ensinando somente os discípulos, é que eles conheçam Jesus. É que eles possam conhecer os princípios, os valores do reino de Deus. É que eles possam conhecer o próprio Senhor. E isso foi nos dado. O direito e o privilégio de conhecermos a Deus, de não vivermos uma vida como aquele público que é curioso e diz, olha, o que é legal aqui, ou uns que estão, o que será que eles estão fazendo, criticando, não, mas desfrutar de quem o Senhor é. Então imagine, à medida que você ler a sua Bíblia, você tem a oportunidade de conhecer mais e mais quem é Deus, mais e mais quem é Jesus. É por isso que Jesus ensina aos discípulos. Eles estão com o coração endurecido, vocês não. Vocês podem me conhecer. Vocês podem desfrutar disso, dos mistérios do reino de Deus. Porque até então isso era desconhecido para muitos. Continua para muitos. Mas nós podemos conhecer isso. Eu não sei se isso causa uma certa ansiedade no seu coração, mas no meu sim. Às vezes eu luto um pouquinho contra a ansiedade em diversas áreas. Mas isso me causa. Deus, o que é que tem mais? E uma vez eu escutei um amigo meu dizer assim, o que é 1% de quem é eterno? É muita coisa, mas é só 1%. Imagine, irmãos, o quanto podemos conhecer o Senhor. Conhecer os mistérios do seu reino. Isso precisa, no mínimo, trazer uma ansiedade. Senhor, eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais sobre o teu reino e mais sobre o Senhor. Por isso que Jesus ensina para os discípulos. Por isso que Jesus ensina para os discípulos. Então, caminhando,
Nós já entendemos o público, o porquê Jesus ensina para os discípulos, o porquê eles não entendiam. Mas eu quero partir agora para a explicação da parábola, ou entendendo melhor ela. Pode passar? Em algumas parábolas, não existe simbologia, tá? A gente não pode fazer isso. Por exemplo, a do bom samaritano. Algumas pessoas vão interpretar ela dizendo assim, olha, a moeda significa alguma coisa, aquele jumentinho significa outra coisa. A gente não interpreta ela dessa forma. Mas essa parábola, ela tem simbologia. E o próprio Jesus vai dizer isso, por isso que a gente entende assim. Então, nós temos que ler cada parábola como ela pede para ser lida. E a simbologia dessa é muito simples. Pode passar. Jesus fala da semente, que é a própria palavra. É a pregação da palavra do Senhor. Então, ele vai dizer que o semeador saiu a semear. Ou, uma maneira mais simples, o pregador saiu a pregar. Ou as pessoas saíram para evangelizar, para discipular. E uma outra simbologia que Jesus vai usar vários tipos de solos, para dizer que isso representava o coração humano. São essas, é simples de se entender, mas a semente significa a palavra e o solo significa o coração humano. E vai ser legal agora nós caminharmos pela explicação, porque talvez você se veja em alguns. Antes da sua conversão, provavelmente vai dizer, opa, eu me encaixo nisso aqui. Eu me encaixo nisso. Porque, irmãos, tem pessoas que não convertem na primeira pregação que você faz para ela. Você sabe aquela árvore que é difícil de cortar? Ela cai com a machadada só? Não, às vezes você vai passar algumas horas batendo até que a árvore caia. Não sei o porquê, mas assim o Senhor quer. Às vezes um parente, ou talvez da sua casa, você fica pregando, e aí vem alguém de fora e diz, Jesus morreu por você e pagou o preço, e a pessoa, entendi o evangelho. Você diz, não, eu passei a vida toda pregando, e veio alguém e colheu esse fruto. Assim o Senhor quis. Assim o Senhor quis. Que seja assim com os nossos também, né? Que outros venham e preguem e possam colher o fruto. Mas vamos entender o significado que Jesus fala a respeito dos solos. Primeiro, ao pé do caminho. Pode passar. Jesus vai dizer que o semeador jogou a semente e algumas delas, pode passar, caiu ao pé do caminho. O que isso significa? Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, a pregação do evangelho, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Tira o entendimento. Tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Jesus faz essa analogia. Assim como as sementes vêm, a ave vem e pega, é isso que acontece. As pessoas escutam, não conseguem entender, mas aquele pouquinho, o maligno vem, o diabo vem e rouba aquilo. É o próprio Jesus que está dizendo. Por isso que alguns escutam, mas não conseguem compreender. Esse é um público. É o primeiro público. Talvez você pregue para alguém, ou talvez você foi assim. Você ouvia o evangelho, não entendia, mas daqui a pouco aquilo não fazia mais sentido para você. É isso que acontece. Outro, Jesus vai dizer que algumas sementes caem em espinhos. E o que isso quer dizer? Que há também aquelas pessoas que ouvem a mensagem do evangelho, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas sufocam essa mensagem, assim como o espinho sufoca, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre espinho. Até entende, talvez, mas ele está preocupado com tantas coisas, que isso é secundário, isso não é primário. E sufoca e se torna infrutífera. Escutou, até entendeu, mas está seduzido com tantas coisas que não consegue produzir o fruto que o Evangelho propõe que produzimos. Então esse é o público que cai em espinhos. Lembre-se, se você, quando formos pregar para as pessoas, temos que ter isso em mente. Esses públicos, porque é Jesus que está nos ensinando isso. Um outro, e esse traz felicidade para a gente, é o solo fértil, ou boa terra.
E qual que é o exemplo? É que Jesus, o exemplo da semente, que foi semeada em bom solo, representa aquele que ouve, entende a mensagem, esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, no outro a 60 e no outro a 30. Isso é só uma analogia para dizer que vai produzir de maneira saudável. Então esse sim, esse é legal, né, de pregar para uma pessoa que diz, opa, entendi a mensagem do Evangelho. Eu não sei se você já teve essa experiência, talvez, de você pregar para alguém e alguém entender o Evangelho. Irmãos, é muito bom. É muito bom. Eu acho que não tem, talvez, experiência que se compare com isso, em ver alguém que estava morto ser vivificado pela mensagem do Evangelho, pelo Senhor. Alguém que tinha um coração de pedra, ter o coração quebrado e amolecido pelo Senhor. Alguém que se achava autossuficiente, se achar miserável e desprezível diante do Senhor, por causa da pregação do Evangelho. A Bíblia vai dizer que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Não sei se você já passou por essa experiência, mas é entender que a família do Senhor aumentou. O Senhor tem agregado os seus. E isso é o que a gente queria. Que todo mundo que pregássemos, recebesse a mensagem assim, entendesse e produzisse o fruto do Espírito Santo, o fruto do Evangelho. Esse é o solo fértil. E tem um outro solo, que é o pedregulho. Eu vou ler aqui, enquanto volta aí. O que cai em pedregulho. O solo cheio de pedregulho, no qual algumas sementes caíram, representa aquelas pessoas que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impossivelmente a recebem com alegria. Você já ouviu aquela pessoa que você diz, olha, eu queria falar do Evangelho, entra aqui, vai, falar da palavra de Deus aqui, é sempre bem-vindo, pode entrar, sente, fale da palavra do Senhor, eu gosto de ouvir sobre isso. Ou talvez você diz, vamos lá na igreja, ou vou sim, é muito bom estar na igreja, tudo, mas essa pessoa não consegue firmar um compromisso com o Senhor, é de maneira impulsiva, ela recebe a palavra, ela recebe isso, ela, se alegra, mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo, e logo que surge a aflição, a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e abandona. Talvez esses sejam os interessados. Eles escutam, vai dizer, não, ouvir a palavra de Deus sempre é bom, mas não firmam um compromisso com o Senhor, não vivem uma vida para o Senhor. Talvez esse é um público até mais comum de lidarmos, porque isso acontece, são essas pessoas, e é essa analogia do pedregulho, elas não têm raízes, então elas frequentam igrejas, quando você pergunta, eu acredito em Deus, eu temo a Deus, mas quando você olha para a vida, não tem um compromisso com o Senhor. E parênteses, quando eu falo ter um compromisso com o Senhor, não estão dizendo que são pessoas perfeitas, tá? Porque nós não somos. Não é esse o ponto. O ponto é que mesmo na nossa imperfeição, estamos caminhando com o Senhor. Estamos com um compromisso com o Senhor. É isso que eu estou dizendo. Não é que elas precisam estar perfeitas, não, mas elas não têm raízes. Nas aflições, elas tentam fazer qualquer outra coisa, mas não se segurar no Senhor. Esse é um outro público. É a semente que cai em pedregulhos. É isso que Jesus está ensinando. E aqui eu coloquei um resumo para entendermos de maneira mais simples o que foi falado nessa parábola. Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador, a representação da palavra de Deus, como eu falei. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho, ou seja, todos os discípulos de Cristo. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Então, só para entendermos o que isso significa. A semente, a palavra, esse semeador é o próprio Cristo, ou consequentemente todo aquele que vai pregar o Evangelho, e o solo é representando o coração humano. Como eu falei, ela não é difícil de entender, porque Jesus explicou. O próprio Jesus interpretou ela.
e que eu coloquei em outras palavras para entender, mas é o que Jesus falou. É o próprio Senhor Jesus. E lembre-se, ele está falando isso para quem? Para os discípulos. Lembre-se que os discípulos iriam sair depois e fazer o quê? Pregar o Evangelho. Eles tinham que estar prontos para lidar com isso. Imagina, eles iam pregar para judeus, pessoas que desde pequeno liam a lei do Senhor, que viviam dedicados ao Senhor, mas que iriam reagir dessa forma diante da palavra do Senhor. Paulo lida com isso. Romanos 9, Paulo vai dizer assim: eu estou triste, porque alguns da família da fé, ou seja, alguns judeus, escutam a palavra, mas não a recebem. Sabe, os discípulos tinham que estar prontos para lidar com esse público, com diferentes corações. Diante disso, eu quero trazer algumas considerações e que vai servir para nós aplicarmos a nossa vida. A primeira dela é que a parábola do semeador nos ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Lembre-se que na parábola existem muitos solos, mas só um recebe a mensagem. Tem tantos outros, com espinho, pedregulho, que caiu pelo caminho. Se você for comparar, como eu estou dizendo aqui, a maioria das pessoas, por diversos motivos, não irão receber a boa nova da salvação. São muitos para um que é bom. Pedregulho, espinho, caiu pelo caminho, e aí tem um solo fértil. Jesus está nos mostrando essa realidade, e precisamos caminhar com ela. Muitas pessoas não ouvirão, e por diversos motivos não receberão. Sabe o que isso é triste? É que eu fico pensando que dentro da minha família tem esse público. Muitos que estão escutando, mas não estão ouvindo. Tem dentro da minha família, tem ao meu redor com os amigos. Eu me alegro em saber que um ou outro tem escutado e tem caído em solo fértil. Mas essa é a primeira consideração, precisamos ter isso em mente. Uma outra consideração: algumas pessoas possuem um coração insensível, que não respondem positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem a mensagem anunciada. Irmãos, tem pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho e não estão nem aí. Ainda vão zombar da nossa fé. Ainda vão zombar pelo fato de crermos em Jesus, crermos no Evangelho. Existem essas pessoas. Essas que nem refletem, não estão nem aí, não querem nem saber, e vão zombar da nossa fé. Nós não vivemos em um país de perseguição religiosa. Existe alguma perseguição, discordância, mas enfim, nós temos liberdade de vir para a igreja, de pregar, de abrir a Bíblia. Não existe uma perseguição em si aqui. Mas em contrapartida, temos talvez amigos, pessoas que ao falarmos da nossa fé, ou expressarmos a nossa fé, eles zombam. Uma vez eu ouvi de um amigo: você só quer ser o certinho. Eu digo: quem dera se eu conseguisse isso. Quer ser o santinho. Eu digo: quem dera, meu irmão, se eu conseguisse isso, porque esse é o meu desejo. É ser isso, é ser santo, é ser certo. Lutando com as labutas, com os pecados. Mas esse é o desejo de todo cristão, é parecer com o Senhor Jesus. Então tem pessoas que irão zombar da nossa pregação e da nossa fé. Com o nosso Senhor foi assim. Imagina o próprio Jesus, Deus, pregando o Evangelho. E as pessoas zombavam dele, escarneciam dele. Uma outra consideração. Pode passar aí? Aí. Que algumas pessoas possuem um coração impulsivo, que no calor da emoção acabam recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua vida antiga de pecado. Esse é aquele público, como eu falei. Você vai falar: opa, quero ouvir, senta, escuta, tá, não, domingo eu estou lá na igreja, eu gostei de tudo isso, mas é só um impulso. Elas são impulsivas, porque elas recebem a mensagem de maneira superficial.
Às vezes essas pessoas estão com medo do inferno. E elas estão assim, eu vou para ouvir alguma coisa sobre Deus, eu vou para a igreja, porque eu não quero ir para o inferno. Ela nunca entendeu o Evangelho. O Evangelho, não seguimos a Cristo por medo do inferno. Seguimos a Cristo porque Ele nos alcançou. Porque amamos nosso Senhor. Mas existem essas pessoas que são impulsivas e que recebem de maneira superficial. Existe, precisamos saber que vamos lidar com elas também em nossa pregação do Evangelho. Então não se engane com todo mundo que diz, opa, eu quero ouvir. Eu entendi, uau, que legal. Não se engane. Existem essas pessoas impulsivas e que caem em pedregulhos e que não têm raiz, que não servem ao Senhor. Também tem uma outra consideração, é que algumas pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas dessa vida, ludibriadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar, que é o Evangelho. Lembre-se que uma parábola, até que foi falada aqui, do tesouro escondido, vai dizer que o Evangelho é o maior tesouro, é a maior riqueza que podemos ter. Mas tem algumas pessoas que estão tão envolvidas com essa vida. E um outro parênteses aqui, quando eu falo tão envolvido, não é que a gente não vai aproveitar a vida, desfrutar da vida, não é esse o ponto, é quando isso está acima do Senhor, é isso que eu estou falando, porque o próprio Senhor nos mandou desfrutar daquilo que Ele fez, mas quando isso está acima do Senhor, e as preocupações dela são simplesmente com essa vida, e não com o reino de Deus, não com o Senhor, elas estão ludibriadas com desejos terrenos e ilusões. Então são pessoas que não vão dar a mínima. Vai dizer, tá bom, depois que eu me aposentar, talvez, aí eu dedico um tempo ao Senhor, mas eu estou ralando agora aqui, depois eu faço alguma coisa para Deus. Mas agora eu estou sem tempo para Ele. Existem essas pessoas que estão envolvidas, tão envolvidas com a vida, que elas estão perdidas e desprezam o verdadeiro tesouro. Lembre-se, Jesus ensina essas parábolas para o discípulo, qual o motivo? Para que eles conhecessem o quê? Os mistérios do reino de Deus, o próprio Senhor. Irmãos, não há tesouro maior, não se engane, não há riqueza nessa vida que se compare a isso, não há ambição que você possa ter no seu coração que chegue aos pés disso, de conhecer o nosso Senhor. Não há. Essa precisa ser a nossa maior ambição. Conhecer o nosso Senhor. Então, o foco de Jesus é sobre o coração das pessoas em relação à pregação do Evangelho. É isso que Jesus queria deixar os discípulos prontos. Ao saírem, vocês vão se deparar com essas pessoas. Estejam prontos. Jesus, certa vez, ao enviar os discípulos, Ele conta que, chegando em uma casa, chamando a pessoa e ela não querendo receber você, Jesus vai dizer, bate os pés e vai embora, vai para quem quer. É um pouco duro ouvir isso, né? Mas o próprio Jesus vai falar isso. Ele está dizendo, se você está com uma pessoa que ela não tem interesse, às vezes o melhor que você tem que fazer, te entrega ao Senhor e vai para outro que tem interesse. É Jesus que ensinou isso. Jesus que falou isso para os discípulos. Ele estava preparando os discípulos para lidar com públicos diferentes. E como eu falei, é muito bom estarmos no livro de Atos, porque estamos vendo tudo isso. Realmente, tudo isso acontecendo, públicos diferentes, reações diferentes. Mas no meio de tudo isso, meus irmãos, e eu quero encorajar vocês, continue pregando o Evangelho. Continue falando do Evangelho. Sabe por quê? Porque no livro de Atos, que é a continuação dos discípulos, Lucas vai dizer, olha, teve perseguição, teve prisão, teve isso, mas sempre Lucas deixa um detalhe lá. Mas o Senhor acrescentou os seus. Temos conversões depois de sempre
que tem tribulações no livro de Atos? Por que Lucas deixou isso? Para que nos encorajássemos a sempre continuar pregando o Evangelho. A continuar pregando o Evangelho. E sabe por que isso é interessante? Porque talvez seja um filho seu, ou seja, uma mãe, um pai, um irmão, e que, como eu falei, você está há tantos anos já, tantos anos. Sabe qual é o meu encorajamento para você? Continue pregando o Evangelho. Continue falando do Senhor. Continue falando de Cristo, da mensagem do Evangelho. Não desista, você sabe que vai lidar com esses públicos. E às vezes as pessoas têm mais de um coração daquele, tá? Mas ela está ludibriada com esse mundo, está zombando também, está tudo junto ali. Continue pregando o Evangelho. Porque, irmãos, quando Jesus inicia essa parábola, no verso 3, na segunda parte, o que é que ele diz aí? Que o semeador parou de semear? Ele desistiu? Não, é que ele saiu para semear. Lembre-se, você não pode dar o crescimento, você não pode converter as pessoas. Você não tem capacidade. O seu papel, de acordo com Jesus, é continuar semeando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Esse é o nosso papel. É isso que aprendemos com isso, com a parábola do semeador. Vamos lidar com pessoas de corações distintos, mas sabemos que temos que continuar semeando o Evangelho. Então não se assuste ao lidar com essas pessoas, mas se encoraje nessa manhã. Senhor, como eu falei, tem árvores que não caem na primeira machadada. Continua lá, tá. Tem pessoas que é como se fosse cortar uma árvore com a faquinha de serra, parece que a casca é dura, não sai nem um pouquinho, mas continue, meu irmão. Continue pregando o Evangelho. Eu queria citar só um exemplo de um personagem bíblico, sabe quem? Paulo. Paulo provavelmente ele já tinha escutado pregações a respeito de Jesus. Não se engane, ele é bem paralelo ali com os discípulos. Ele já tinha escutado, mas ele estava perseguindo a igreja. Você acha que ele não já tinha ouvido? Mas em certo momento, em certo dia, em certo lugar, o Senhor alcançou o seu coração. Que assim seja com os nossos. Que em algum momento, em algum lugar, o Senhor possa alcançar os seus corações. Que você não desista e continue semeando. O semeador saiu a semear. Alguém tem alguma consideração? Alguma pergunta fácil? Estou brincando, se vir difícil eu não souber, a minha resposta é não sei. Mas alguém quer contribuir? Não, ninguém? Vamos lá. Você se sente encorajado nessa manhã? Eu espero que, enquanto eu preparava essa aula, o objetivo que eu coloquei lá é encorajar as pessoas a pregar o Evangelho. Eu espero que você tenha se sentido assim, encorajado a continuar a pregar o Evangelho. Se você não faz isso ainda, meu irmão, eu te encorajo. Mas, em contrapartida, se você não tem coragem, se você tem dificuldade, não falta o culto de hoje. Porque Paulo vai estar em Atenas, e ele vai lidar com um público bem difícil. E hoje vamos ver como Paulo reage diante dessas adversidades e como ele nos ensina a pregar o Evangelho de maneira eficaz e que as pessoas entendam. Tá bom? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. E nessa oração, eu queria que você pensasse em pessoas que você queria que estivesse aqui com você, talvez, servindo ao Senhor. Eu não estou dizendo que a partir dessa oração isso vai acontecer, mas que a partir dela, você talvez vai assumir um compromisso de dizer: Senhor, eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar. Então pense em amigos, seus familiares talvez, filhos, filhas, pais, mães.
pessoas que nós quiséssemos que estivessem aqui. Por exemplo, mesmo eu penso no meu irmão. Eu tenho um irmão, ele é mais novo que eu, mas ele não serve ao Senhor. Eu já conversei tanto com ele, tanto, a cabeça é dura. Mas eu queria que ele estivesse aqui comigo, servindo ao Senhor. E me traz uma tristeza no coração. Mas lembrando disso aqui, eu sei que talvez ele está com o coração. Talvez não, ele está com o coração duro. E a minha oração por ele, mas eu vou continuar pregando. Também estou encorajado. Eu vou continuar falando de Jesus. Até que um dia esse coração quebre essa casca grossa. Então pense em pessoas. E clame ao Senhor, para que o Senhor possa alcançar essas pessoas.